Eu que tanto falo que vida comum é vida iluminada, né? Cheguei há pouco da escola por volta das 6h42, 6h43. Encontrei as duas cachorrinhas soltas. Tive que descer do carro pacientemente, abrir o portão, dar de cara com elas, botar uma aqui para cima da escada, amarrar uma, depois amarrar outra, coloco o carro para dentro. Quando eu fui ver no relógio já era, quando eu subi já era quase 10 para as 7. Eu digo, eita, tenho que mandar o link, tenho que fazer todos os procedimentos, de maneira que não deu tempo nem eu trocar a roupinha que eu tive hoje, né, nas escolas, né? A gente não começou ainda presencialmente por conta das reuniões que, antes de começar o ano letivo, as escolas fazem, né, os chamados planejamentos. A gente vai ter pequenas alterações, né, na programação. A gente vai tirar quarta-feira à noite, porque quarta-feira à noite eu estarei dando aula, né? Então, essa quarta-feira à noite vai ter que ir para um outro dia, né? Mas continua a terça à noite, a sexta à noite, o sábado. Aí vai voltar a ter algumas aulas no domingo. Mas, como eu tinha avisado, né, a gente ia retornar à programação, uma programação temporária agora em janeiro. Na verdade, janeiro e talvez um pedaço de fevereiro a gente fique com uma programação assim um pouco menor, porque a gente precisa ajeitar aqui. Tem um vazamento grande aqui no corredor, nas escadas. Tem umas paredes precisando ser ajeitadas. Tem umas coisinhas para fazer aqui, são coisas pequenas, mas que demandam cuidados, né? Então a gente vai arrumar a programação de maneira que a gente possa arrumar aqui e também não comprometer a nossa prática, né? Afinal de contas, o espaço é uma casa, né? Outra coisa também que eu queria compartilhar com vocês é que o nosso arquiteto, né? Ele está acabando de fazer a planta 3D para poder a gente apresentar para vocês, né? E nessas novidades boas, dizer também que nasceu, né, o tão esperado Ayan, o filho de Arley e Rafaela, né? Tem um nome bonito, né? Arley. Como é o nome mesmo assim? Por que é? Como que é? Boa noite. Ayan é um nome que vem do sânscrito, né? E é o contrário de Maya, inclusive. Maya é a manifestação de todo o universo, que é dito como uma ilusão, mas sem essa manifestação, ela não permite que nós tenhamos essa experiência de samsara. E Ayan seria o próprio divino, digamos assim. É aquilo que faz manifestação, sabe? E, e é o som da compaixão, do chakra do coração. E ele está bem? Como é que está? Está dormindo? Rapaz, ele fica acordado de noite e dorme de dia. O negócio aqui tá tenso demais, viu? Tá fácil Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Ele fica acordado à noite de e fica dia, dormindo ao dorme. dia. Tem que dizer a ele que tem que ser o contrário. Não tá sabendo disso ainda não, viu? O negócio tá Não, difícil. a gente tem que dizer a ele que é o contrário. Então, pessoal, a gente, nos próximos meses, em breve, a gente terá a cerimônia de preceitos, né? Arley e Rafaela adquiriram o Uracuçu, né? Da monja Kokai. Ela queria nos ensinar a costurar, só que tivemos alguns contratempos devido a um curso que ela estava fazendo. E a Arley e Rafaela eles compraram o Uracuçu, né? E a gente depois vai decidir qual será essa data, né? Se outra
Se aqueles que fizeram o curso de preceito desejar fazer a compra do Uracuçu com a monja Cocá, e a gente, desde que tenha feito o curso, a gente vai fazer a cerimônia, né? É isso, pessoal. Alguém tem alguma questão, alguma coisa para compartilhar? Eu queria agradecer a presença de todos vocês, Arley, Rafaela, Rita, Fabrícia, Gabriel Schubert, Isabel, Ana Cláudia, e o que é que vocês têm para compartilhar? Ô, Josinha, aí prática presencial, tu vai montar um calendário ainda? É, Não, né? vai ter um dia, por enquanto, um dia presencial e um dia online, né? Ou esse dia que for presencial também a gente transmite. Só estou esperando o rapaz vir aqui da pintura, né, para a gente poder ver como é que vai fazer. Mas esse dia vai ser ou a terça ou a sexta presencial, né? Preciso saber como é que ele. Mas vai ser esse mês ainda ou vai esperar a pintura primeiro? Não, a gente vai. Eu preciso ouvir o que é que o rapaz tem para me dizer, porque tem um problema sério aqui nessa parede aqui da escada, né? Aí tem que pintar aqui algumas paredes ali na varanda também. Tem que dar uns ajustes, né? A parede aqui tem umas pedrinhas que tá caindo, né? Inclusive, hoje de manhã, logo cedo. Então, são alguns ajustes, né? Mais alguém, alguma coisa? Fabrícia, Rita, Isabel, Ana Cláudia, Gabriel. Monge, eu ando muito ausente por conta de muitas questões de saúde e família, mas graças aos deuses tudo está se resolvendo. Que bom, Rita, que bom. Eu estava com saudade de vocês. Eu disse, rapaz, será que quando a gente voltar ainda tem alguém? Porque como o grupo é pequeno, né? Aí a gente fica se perguntando, rapaz, será que esse povo não já foi embora? Encontrou uma coisa mais interessante para fazer? Será que não estão fazendo zazen por aí? Rola logo assim um sentimento de, sei lá, sabe assim, de onde estão? Será que ainda estão com a gente? Isabel faz um tempinho que não tinha praticado aqui, não era, Isabel? Isabel fez um curso com a gente, eu acho que o ano passado, isso mesmo. E sempre que ela pode, ela está presente aí na área, né? Eu acho que ela foi falar, ligou o microfone e acabou dando uma saída ali. Então é isso, pessoal. Ana Cláudia também. Eu fiquei de conversar com Ana Cláudia, só que eu tive que viajar, Ana Cláudia, com meu pai, passar o final do ano com ele, que eu passei o Natal. Olha, eu vou contar a grande crise da minha vida atual, são os pais separados. Eu tenho 43 anos completados recentemente. Nunca pensei que a crise da minha vida fosse os pais separados. Nunca tive isso, sabe? Mas agora, depois de velho, estou tendo essa coisa, essa... Interessante como são as coisinhas, né? Como vai brotando assim. De repente, estava lá tudo entucado e eu não via, mas agora eu vejo. Aí eu fiquei de conversar com a Ana Cláudia. Quando começar minhas aulas, Ana Cláudia, a gente conversa. Isabel. Monge. Ai, desculpa. Não, esse ano também foi difícil, eu tentei continuar a um ritmo, né? E parei um pouco também, tive problema com a minha mãe que faleceu e tudo, mas assim, no meu coração, eu quero muito voltar e eu gostaria muito até de ir até aí, fazer um retiro, quem sabe, né? Está no horizonte. Espero que eu possa. Será Obrigada, bem-vinda, viu? Será bem-vinda. Eu também quero muito ir até aí. Espero que vai dar certo. Eu estou planejando para final de agosto. Agosto. Muito bem. Vamos ver. E não é agosto de Deus. É porque tem um agosto agora que botaram no calendário agosto de Deus, né?
Deus que leva a culpa, rapaz. E aí, Fabrícia, como está, Fabrícia? Como está Arthur, Fabrícia? Boa noite. A gente saiu da internação dia 17 de dezembro, né? Mais ou menos Natal, mas nós vamos voltar para o hospital depois de amanhã. Então, seguimos na luta aí. Esse ano eu sempre escrevo algumas metas assim para o ano e eu coloquei que esse ano eu quero criar condições para ser preceitada, que não é só o curso, né? Mas é conseguir me manter na prática com mais assiduidade, né? E eu também coloquei nas metas que eu quero conseguir até aí, esse ano. Virar. É isso. Isso mesmo, Fabrício. É interessante o que o Fabrício falou, né? As nossas metas, sabe? As nossas aspirações. Tem uma coisa que a gente chama... É o Ikigai, né? O grande propósito da nossa vida, né? O que é que nos faz levantar de manhã, logo cedo, quando pensa naquele propósito, os nossos olhos brilham. O que é que nos faz... Eu não gosto dessa palavra motivados, mas o que é que nos faz viver? Qual é a razão, sabe, da nossa vida, sabe? Encontrar esse grande propósito, né? Esse grande propósito é o que nos faz ficar vivo e nos movimentar, né? Hoje mais cedo eu estava falando isso com o pessoal de uma das escolas que eu trabalho. Eu digo, pessoal, a gente precisa ter Porque, assim, a vida de professor é um pouquinho difícil, né? Todas as vidas são difíceis. Só que algumas têm as suas peculiaridades, como, por exemplo, os horários, assim, um pouco estranhos, né? Você conhece muitas pessoas, são costumes diferentes, são... Então, tem gente que chega em uma determinada etapa que... Eu escutei isso de um professor uma vez e me doeu muito, sabe? Se eu soubesse, não teria escolhido este caminho. Uma vez não, recentemente. Ontem, aliás. Eu disse, olha, hoje está ruim, mas amanhã pode estar bom. Veja direitinho quais são os seus propósitos, porque viver por um propósito é muito importante isso, sabe? Quando a gente fala de iluminação, de prática, do zazen, de meditação, seja o que quer que a gente fale, pessoal, isso não quer dizer que você tem que abandonar a sua vida comum, não, sabe? É como é que a gente vai vivendo tudo junto, né? Lógico que a gente precisa, os praticantes precisam de momentos, como muito bem colocou Isabel, momentos de retiro, momentos de solitude, momentos de ausência. Eu acho que você já deve ter entendido isso, assim, que se você quer realizar o caminho, um dia de zazen é muito pouco, entendeu? Uma vez por semana é muito pouco. Se você realmente quer realizar, quer atingir um outro estado de prática, não é nem estado de prática em si, mas se você quiser atingir outro estado de percepção, um outro estado de realização, é preciso que a gente se doe mais. É preciso que a gente se doe mais. É preciso que essa prática ocupe um pouco mais de espaço na nossa vida. E olha que coisa interessante. Quando a gente fala que a prática precisa ocupar um pouco mais de espaço, a gente não está querendo dizer que você não tem que viver, né? Como algumas tradições fazem, abandone tudo e me siga. Esse abandonar tudo pode ser o caminho para alguns e pode não ser o caminho para outros, né? Então, assim, o Zen tem muito isso, né? De fazer com que você entenda que o lugar que você está é o lugar mais importante, que as pessoas que você está são as pessoas mais importantes. Eu estou dando aula em uma escola que, na verdade, eu saí, dei aula no cursinho nessa escola e saí e voltei agora para dar aula novamente lá no ensino regular, né? Eu encontrei pessoas assim, sabe, que fazia mais de 10 anos que eu tinha visto. Mais de 10 anos. E é interessante o carinho que as pessoas têm por nós, pessoal. Porque a gente simboliza alguma coisa na vida dessas pessoas.
eu parei e pensei assim, nossa, 10 anos é pouco que eu vi algumas pessoas ali. Mas, assim, o carinho que a gente tem um pelo outro, né, uns pelos outros nessa escola, em outros lugares também, assim, olha só, nós geramos significado na vida das pessoas. As pessoas geram significado em nossa vida, sabe? Isso é... Essa relação que nós temos com as pessoas, ela é muito importante. A iluminação acontece também, a compreensão das coisas acontece também devido ao relacionamento que a gente tem com as pessoas. Às vezes a gente critica algumas pessoas, criticar negativamente, né? Acusa algumas pessoas de fazerem isso, aquilo, mas olha que lição importante elas estão nos dando. De, no mínimo, não quero ser como tal. Mas você precisa lembrar assim também, né? Nem eu sou como eu quero, como é que essa ou aquela pessoa vai ser como eu quero? Olha como é pesado esse negócio. Esse negócio chamado de vida, de julgamento, né? Que a gente faz o tempo todo. Né? Eu sei que muitos de vocês têm essa aspiração, né? De praticar um pouco mais, né? O ano passado a gente fez um dia, 24 horas de zazen, né? Acho que foi até em julho. Não, junho. Foi em junho. 24 horas de zazen. Depois a gente fez um dia todo online, né? Acho que foi 8 horas de zazen, 9 horas de zazen. A gente fez também aqui um retiro, um zazenkai, que é um dia de prática. Isso é interessante que a gente possa realmente praticar, né? Para ver o que é que acontece com o nosso corpo, para ver o que acontece com a nossa mente, com as nossas emoções. Porque fica diferente, entendeu? Quando a gente se dedica à prática, os resultados eles vão brotando, né? Vão brotando. É isso, pessoal. Que bom que vocês apareceram. Ô, monge, Sim. eu tive ausente, mas presente também, porque eu continuei fazendo minha prática, né? Mesmo ausente. Mas, assim, uma coisa que eu tenho me desafiado muito é vencer essa questão familiar, tantos problemas de saúde, né? E que, lógico, que isso está repercutindo em mim também, né? Então, isso está gerando muitos problemas de ansiedade e várias outras questões, né? E, assim, foi o que eu mais objetivei esse ano, era resolver essas questões de saúde em família, né? E, assim, parece-me que foi o ano que eu me dediquei à prática e o ano que eu mais enfrentei isso, né? Então, alguma coisa deve acontecer em 2023, né? Exatamente. Porque, olha, sinceramente, eu cansei de tantos problemas de saúde e família. Exatamente. É interessante, uma vez a gente conversou sobre isso, né? Uma vez a gente falou sobre a questão da doença, a gente teve uma palestra uma vez sobre a doença, velhice e morte. Alguns encaram, algumas tradições encaram essas coisas como sendo o seu karma, sabe? É um pouco estranho assim, porque quem somos nós para cravar alguma coisa nessa perspectiva, que é isso ou é aquilo? Uma coisa a gente pode perceber, que é a nossa interdependência. E se a gente sabe usar essa interdependência, imagina as qualidades que nós desenvolvemos a partir da realidade que a gente está. Não é? Alguém que passa por alguma situação e compreende ela e vivencia ela sem revolta, amadurece muito mais do que aqueles que de repente estão com, entre aspas, a vida toda ganha. Porque dificilmente aqueles que estão com a vida toda ganha estão com a vida toda ganha. Se você não souber utilizar essa vida toda ganha, às vezes é melhor estar numa vida não ganha, sabendo utilizar, porque as qualidades que está se desenvolvendo ali são inúmeras.
Eu não gosto dessa frase, mas essa coisa é importante. Eu não gosto desse nome, na verdade, mas você evolui, entre aspas, 10 vidas em uma. Enquanto que aquele que está ali só de boa, só curtindo o carro conversível, o iate, sei lá o que, a balada, coisas parecidas, de repente pode estar só afundando cada vez mais, né? Então, assim, cada situação é uma situação. Gabriel, isso é um nome bonito, né? Gabriel Schubert. Oi, Você está bem, Gabriel? tô bem na medida do possível. Eu adoro essa frase. Estou bem na medida do possível. Mas é isso, pessoal. É tipo isso. Mas é exatamente isso, né? Galerinha, vamos. Semana que vem a gente talvez faça esse encontro presencial e online, né? Talvez na terça-feira. A minha cabeça é terça-feira. Certo? Então, um abraço para vocês. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado. Foi bom ver vocês, pessoal. Tchau, tchau.